Fala pessoal, tudo bem? Então, ó, vamos para a questão 27 aqui. Uma questão muito bacana e bem simples assim, porém tem uma ideia rebuscada aí por trás dela. Então ele fala o seguinte: a figura ilustra uma cunha de massa em misão, sempre uma cunha, né? Cujo ângulo de inclinação em relação horizontal é alfa, que repousa sobre a superfície do solo. Um bloco de massa M é colocado sobre a cunha a uma altura arbitrária acima do solo. O sistema é liberado a partir do repouso. Ele dá aceleração na gravidade, manda desprojetar os atritos entre o bloco e a cunha, entre a cunha e o solo, e pede a tangente do ângulo entre o vetor velocidade do bloco e o eixo x. Então, basicamente, galera, o que a gente tem que analisar aqui? A gente tem aqui o nosso solo, né? A gente tem aqui o nosso solo, beleza? Tranquilo? Vou dar uma pintada aqui para ficar um pouco mais didático, beleza? A gente tem aqui, né, o nosso solo, tem aqui o nosso solo, tá? E este nosso solo aqui, em cima dele, ele põe o que, Daniel? Ele põe uma cunha, tá? Aqui, ó. A gente tem a nossa cunha e aqui a gente tem o quê? E aqui a gente tem o nosso querido bloco, tá? Nosso bloco aqui. Então, o que a gente tem que entender com relação a isso? Aqui é o nosso ângulo alfa, que você tem que entender que existe, né, a velocidade, né, da cunha, porque ele fala isso, né, que não que o sistema é liberado a partir do repouso, então pode ter uma velocidade de uma em relação à outra. Então a gente tem aqui a nossa velocidade da cunha, beleza? E também, Daniel, o que a gente tem aqui? Vamos lá. A gente tem o seguinte, a gente tem duas situações, que é o quê? Aqui a gente tem a velocidade, né, do bloco em relação à cunha. Eu vou botar VBC, tá? E eu tenho a velocidade, tá? Do bloco, né? Isso é arbitrário, tá, gente? Um tracejado arbitrário aqui. A velocidade do bloco em relação à Terra, tá? Velocidade do bloco em relação à Terra, tranquilo? Então o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ou melhor, o famoso triângulo, né? Da decomposição de velocidades. Então a gente vai ter, né? A gente vai ter aqui o quê? Vamos ter, né, a nossa velocidade, né? Velocidade do bloco em relação à cunha, tá? Velocidade do bloco em relação à cunha, aqui, tranquilo? E com isso, a gente vai ter o quê? A velocidade do bloco em x, beleza? Decomposição, normal. A velocidade do bloco em x, tá? A velocidade do bloco em x e a velocidade do bloco em y. Então a gente vai ter o que? VBX, e aqui a gente vai ter o nosso, né, VBY, beleza? Aqui, ó, tem o nosso famoso VBY, tem o nosso VBY, beleza, pessoal? E com isso, né, e com isso eu tenho o quê? E com isso eu tenho o quê? A velocidade, né, a velocidade do bloco, aqui a nossa velocidade do bloco em relação à cunha, e eu tenho a velocidade do, né? Na verdade, aqui é do bloco em relação à Terra, perdão. E aqui eu vou ter a velocidade do bloco em relação à nossa cunha. Tranquilo? Velocidade do bloco em relação à nossa cunha. Tranquilo? E a velocidade da cunha, tá? Aqui é a velocidade da cunha. Aqui é o nosso ângulo alfa e aqui eu vou chamar de um ângulo θ, né? Um ângulo θ qualquer. Beleza, pessoal? Então,
essa fica, né, essa fica a nossa decomposição aí, né, o nosso famoso triângulo das velocidades. Então, como a gente pode observar, a gente já consegue ter o quê? Que a tangente do ângulo θ vai ser o quê, Daniel? VBY sobre VBX, tranquilo? E o que a gente pode ver que é um sistema isolado em X, né? Porque a gente vai ter normal, peso, a normal do solo, a massa e emissão, e com isso a gente pode conservar a quantidade de movimento. MVBX menos Emão VC, né? Que é a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Então a gente vai ter o que, Daniel? Vamos ter o que? Emão VC é igual Eminho VBX. Com isso, eu tenho que o VC, né, a velocidade da cunha, é massa sobre Emão VBX. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Então, vamos ter o seguinte. Vamos ter que a tangente de alfa, tá? Vamos ter que a tangente de alfa é VBY sobre o quê? VBX mais VC, né? Como a gente pôde ver ali no desenho, tá? Como podemos ver ali no desenho. Então, eu vou ter o quê? VBY sobre VBX. VC é o quê? Mzinho sobre Mzão VBX. Então, eu posso dividir isso tudo aqui por VBX. Isso vai dar o quê? Vai nos dar que tangente de alfa, né? Tangente de alfa vai ser VBY sobre VBX 1 mais Eminho sobre Emão. O que é VBY sobre VBX? Tangente de θ, beleza? Com isso, logo eu tenho o quê? Logo eu tenho que tangente de alfa é igual a 1 mais Eminho sobre Emão vezes tangente de θ. Cara, olha que questão linda. É uma questão que é muito conhecida porque a gente relaciona esse triângulo de velocidades aí e também esse lance da cunha se mexer em relação ao bloco e o bloco se mexe em relação à cunha e em relação à terra, beleza? Então a gente vai ter o que pra gente aí? A gente vai ter Emão mais Eminho, né? Ou melhor, vamos ter letra B, né? Letra B aí. Questão muito bonita que vale a pena a gente ter essa ideia em mente. Então, galera, espero que vocês tenham entendido e gostado da solução e eu vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu!